André Valadão chama a Igreja Adventista de seita, Rodrigo Silva fica ofendido e Michelson Borges usa uma influencer digital para dar a sua resposta. Seja muito bem-vindo aqui ao canal Remanescente, eu sou o Wagner Olmos e hoje nós iremos reagir a esta situação que está tomando conta aí, da questão adventista neste momento. Será que o pastor André Valadão, ele tem razão no que ele está falando? Será que ele está falando alguma besteira? Será que isso realmente atrapalha a convivência da Igreja Adventista perante as outras denominações? Afinal, o que tem de verdade nisso? E vamos analisar profundamente o vídeo da influencer usado pelo Michelson Borges? Vamos analisar todos esses pontos? Vamos lá, então, eu te convido a assistir esse vídeo até o final e algumas coisas vão ficar claras para você. Hoje nós iremos analisar uma publicação que foi feita pelo Rodrigo Silva a respeito, no caso, reagindo a uma publicação do André Valadão. Vamos lá então, essa daqui é a minha página, tá? Canal Remanescente no Instagram, aproveita para me seguir lá. E nós vamos adentrar agora na página do Rodrigo Silva para ver essa publicação dele. Você clica lá no Rodrigo Silva e a publicação, essa segunda, é muito recente, foi feita aí, eu acredito que há 2 dias atrás, onde ele deixa um texto, tá? O texto que ele coloca, primeiramente ele coloca algumas imagens da postagem do pastor André e ele fala o pastor André com carinho. Aqui tá as respostas do pastor André a uma pergunta que lhe foi feito, ok? E o Rodrigo Silva, ele deixa o seu pronunciamento através deste texto. Lamento a postura belicosa do pastor André Valadão contra a Igreja Adventista. Sempre fomos respeitados pela Lagoinha quando o pastor Márcio, seu pai, era o presidente. Meu programa Evidência sempre esteve na grade da Rede Super. Também lamento que o pastor André Valadão doutrine suas ovelhas sem ao menos ler as fontes que usa. A lista de citações e o texto que ele publicou foram copiados, para não dizer plagiados, de um site de outra igreja, Batista da Promessa, que além de descontextualizar a autora, menciona livros que ela nunca escreveu, como Em Definição da Doutrina e História da Nossa Igreja. Talvez seja esse tom belicoso do pastor que tenha feito ao menos 70 filiais da Igreja da Lagoinha a romperem o vínculo com a sede global. Que pena, apesar disso, continuo orando por ele, como fiz publicamente na época em que sofreu ameaças processuais durante as eleições. Olha só a resposta que deu o Rodrigo Silva. Quando se fica magoado com o que foi escrito, muitas vezes se usa de ataques pessoais, sabe? Trazendo o passado à tona de uma pessoa, e é exatamente o que o Rodrigo Silva está fazendo. Eu, por exemplo, aqui no canal Remanescente, eu custo a usar nome de pessoas, porque eu procuro combater sempre doutrina e não pessoas, ok? Eu sempre entendo que sempre é válido, independente se você vai ferir a pessoa ou não, é você combater o que ela está dizendo, não o que ela é, ok? Não o que ela é como pessoa, o que está acontecendo com a vida pessoal dela. Mas essa questão aqui que Rodrigo Silva está fazendo é exatamente atacar a pessoa pelo que ela disse. Bom, agora vamos ao que essa pessoa disse, que é o pastor André Valadão. O que ele disse? Vamos ver o que ele disse aqui. Foi feita uma pergunta, você está vendo que está lá no perfil dele, essa hora já não está mais, porque isso era um stories, né? Mas é uma pergunta que ele respondeu lá. Por que você disse que a Adventista é uma seita? E ele responde: vejamos apenas alguns ensinos heréticos do Adventismo. Ellen G. White afirma que a obra redentora de Jesus Cristo na cruz foi incompleta, vindo a completar-se somente no ano de 1844. O livro Grande Conflito, páginas 420 e 421.
Ellen White afirma que Jesus Cristo não fez expiação na cruz pelos nossos pecados. Livro em Definição da Doutrina, página 12. O que mais que ele escreveu? Ele continua. Afirma que Jesus, após a sua ressurreição, estava inseguro, pois ele não tinha certeza de que seu sacrifício havia sido perfeito. Livro Vida de Jesus, página 204. Ellen G. White afirma categoricamente que Deus disse a ela o dia e a hora da vinda de Jesus. Livro Primeiros Escritos, páginas 14 e 15. Ellen White, o pseudo espírito da profecia, e pseudo eu estou usando aqui, tá? Eu estou usando, não estou colocando essa palavra por André Valadão, mas eu estou colocando, afirmou que a Igreja Adventista do Sétimo Dia é a única igreja verdadeira neste mundo e que as demais igrejas cristãs protestantes foram rejeitadas por Deus. Após o ano de 1844, livro O Grande Conflito, páginas 453, 454, 609 e 617. História de Nossa Igreja, páginas 99 e 103. E muito mais doutrinas absurdas. Uma seita. Isso foi o que gerou a resposta de Rodrigo Silva. Você pode ver que na resposta do Rodrigo Silva, ele citou alguns livros que não foi Ellen White que escreveu, mas que provavelmente foram livros usados pela instituição com alguns dizeres de Ellen White. E isso daqui não tem nada de errado. Muito pelo contrário, é uma análise exata e coerente do que pensa a Igreja Adventista. Bom, Rodrigo Silva, se você quer combater o que disse André Valadão, combata, use a palavra e não ataques pessoais. Assim, você estaria fazendo um favor ao Evangelho de Cristo. Assim você estaria fazendo com que a palavra ela fosse superior ao que disse o homem. Mas não é o que está acontecendo aqui. O que nós estamos vendo é você atacando a pessoa por detrimento do que ela disse. Aliás, tudo o que disse André Valadão é verdade. Você de casa precisa fazer um exercício de pesquisar se o que diz André Valadão é verdade ou não. Pergunte isso para um pastor e veja o que ele vai te responder. Exatamente assim que pensa a Igreja Adventista. Por esses e outros detalhes é que realmente a Igreja Adventista é uma seita. Bom, vamos segurar aqui Rodrigo Silva, até porque se uma coisa eu preciso elogiar no perfil do Rodrigo Silva, pelo menos até agora, que quando nós vamos nos comentários, deixei o meu comentário aqui, tá? Você está vendo aqui meu nome, ó, Wagner Olmos, o Livre Now comentou, o próprio Rodrigo Custódio também comentou, não estou vendo o comentário dele aqui agora, mas ele também comentou, né? Tem outras pessoas que comentaram. Agora, olha só, que legal, né? Pedro Valença, Darley de Alves, todo mundo defendendo, que maravilha. Mas ninguém explica a verdade sobre o que foi dito. Eu não estou aqui tentando defender se a igreja aceita ou não. Agora, o que foi dito por André Valadão, é verdade ou não é? É ou não é verdade que a igreja sustenta isso que está sendo dito por Ellen White e que ele está trazendo? É ou não é verdade que a Igreja Adventista, que por muitas vezes, como o próprio Rodrigo Silva se diz ser uma igreja amiga e que é uma igreja que ela se aproxima das outras denominações, essa mesma igreja chama as outras de Babilônia? Isso é verdade ou não é verdade? Quem não faz parte da Igreja Adventista é o quê? Não é Babilônia? Bom, chamar as outras igrejas de Babilônia pode. Agora, chamar a Igreja Adventista de seita não pode? Aonde estão as provas? A única prova para chamar as outras igrejas de Babilônia está exatamente aqui, no que o Espírito de profecia afirma. De que todas as outras igrejas cristãs protestantes foram rejeitadas por Deus, sendo que a Bíblia
em maneira nenhuma levanta uma placa para se determinar como uma igreja verdadeira. Muito pelo contrário, a palavra de Deus nos afirma que a igreja não teria mais divisão, estaria espalhada nos 4 cantos do mundo. E essa igreja foi fundada quando? Em 1844? Não. Foi fundada a partir do momento que Cristo morreu na cruz. Ali fundou o corpo místico de Cristo, que nós determinamos e entendemos como igreja. Bom, vamos lá. Nós iremos voltar no Instagram, tá? Um pouquinho mais tarde. Nós iremos voltar aqui no Instagram para ver a resposta de André Valadão. Mas agora, eu peço que você fique até o final desse vídeo, tá? Porque agora nós iremos ir lá para o YouTube, no canal do Michelson Borges. Porque o Michelson Borges, ele, em vez de responder, ele usou uma influencer digital, né? Com alguns stories que ela fez, para resposta a esta afirmação de André Valadão. Vamos lá então? Vou convidar vocês para ir comigo até lá. Bom, chegamos aqui então, canal do Michelson Borges, né? Esse canal maravilhoso que você já conhece, né? Você vai lá, só tem comentário bom. Ele só deixa comentários maravilhosos. Comentários, qualquer tipo de dúvida, ele não responde. Ele não responde. Tá aqui, ó. Você vai no segundo vídeo e foi publicado ontem. Influenciadora testemunha da Igreja Adventista. Vamos abrir esse vídeo então, vamos ver o que essa influenciadora falou da Igreja Adventista e vamos fazer alguns comentários para ver se o próprio Michelson Borges concorda ou se você de casa concorda com o que ela está dizendo, ok? Vamos ver o nível de conhecimento que ela tem para opinar a respeito deste ponto. Vamos lá? Vou colocar então a nossa influenciadora. Ó, e de praxe, quem é que está aqui aparecendo em todas as manchetes, em todos os podcasts? Tá aqui, Rodrigo Silva, né? Esse é o algoritmo. O algoritmo ele começa a nos mostrar, né? Quando nós vamos para páginas adventistas, o algoritmo logo de cara vai apontando o influencer digital da Igreja Adventista chamado Rodrigo Silva. Até aí, cada um defende o seu peixe, né? Ele está defendendo o peixe dele e está tudo certo. Mas vamos ver então o que falou essa influenciadora e vamos fazer então a nossa análise em cima desse vídeo. Vamos lá? Vou botar o play aqui. Tem gente me perguntando se eu sou adventista. Gente, eu não sou adventista, eu não frequento uma igreja adventista, mas eu conheço vários adventistas. E exatamente por não ser esse tipo de, sei lá, que a pessoa falou, esse tipo de loucura, me envergonha. Sabe por que me envergonha? Porque assim, eu sei que os adventistas não são uma seita. Pelo contrário, muito adventista põe muito crente líder no chinelo em quesito de discernimento de palavra, teologia, conhecimento, intimidade com Deus, muito. Vamos lá. Primeiramente a gente vai fazer uma análise em cima do que ela falou aqui agora, tá? Olha só. Ela não concorda com isso que está dizendo. É óbvio que ela está falando do que o André Valadão falou a respeito da Igreja Adventista ser uma seita. Isso é óbvio. Mas ela diz que não concorda. Por quê? Porque muitas pessoas influentes adventistas colocam muitos no bolso a respeito de discernimento da palavra, de testemunho e muitas outras coisas, né? Agora, sobre âmbito de qual análise ela está fazendo? Uma análise bíblica coerente? É isso que ela está fazendo? Não, é só um achismo. Por quê? Porque a Igreja Adventista abre a Bíblia, abre nos versos que ela quer abrir. O que ela não quer abrir, ela não abre. Os versos que ela não quer abrir, ela não abre. Ela abre os versos que ela quer para embasar o que ela quer. Então a Igreja Adventista usa a Bíblia? Usa, a seu bel prazer. Ok? E quando essa igreja ela é confrontada, ela não passa no crivo bíblico. Nós estamos mostrando isso afinco aqui no canal, outros canais de refutação também. Para nós determinarmos o que significa uma seita, nós precisamos passar todas as doutrinas dessa denominação, o jeito que essa denominação lida a respeito da palavra,
precisa ser passada no crivo da palavra. Se for passado no crivo da palavra, aí nós podemos determinar se é uma seita ou não. O que significa uma seita? É exatamente um movimento que se levanta para ser exclusivista, separado, diferente, com doutrinas que não se assemelham às doutrinas que Cristo deixou. É um outro segmento, seita, um outro segmento, um segmento exclusivista. Então, primeiramente você precisa entender o que significa uma seita. Primeiramente você precisa entender quais são as doutrinas que essa religião determina. Você precisa fazer a comparação bíblica para entender, para ter um entendimento. Agora, você simplesmente chegar aqui no microfone e cuspir de que essa igreja ela tem o discernimento da palavra, eu posso falar qualquer coisa aqui. Posso falar que o Papa tem o discernimento da palavra. Entender da palavra, entende. Agora, e aí? Praticar. É praticado? A questão é, isso é praticado? Nós precisamos entender isso. E repito, vou deixar com a resposta aqui Rodrigo Silva, vou deixar com a resposta aqui Michelson Borges. Você, Michelson Borges, você mesmo, tá? Não influencer, que não entende nada. Ela não tem culpa de nada do que ela está dizendo. Ela tá cuspindo para fora o que ela entende, o que ela consegue enxergar. Porque, afinal de contas, a Igreja Adventista investe muito em mídia, né? Investe em educação e muitas outras coisas. Então é muito fácil de influenciar outras pessoas. Assim como o Rodrigo Silva está aparecendo aqui na tela, indo no Pânico para dar uma entrevista lá. E aí? É fácil, né? Abre as portas para a igreja. Eu quero ver você, Michelson Borges, chegar aqui e rebater o que André Valadão disse. Diga que não é verdade. Diga que a Igreja Adventista não chama as outras denominações de Babilônia. Ele está mentindo? É mentira o que ele trouxe? Como é que nós vamos fazer para apagar ou arrancar esses textos dos livros de Ellen White? Como que nós iremos fazer? Ok? Então essa é a primeira interrupção do vídeo. Nós vamos continuar vendo o que ela está trazendo aqui. Muito, muito mesmo. Mas a questão não é uma disputa, porque na verdade Jesus vai buscar uma única igreja, Opa, né? Olha que interessante. A questão não é uma disputa, porque Jesus vai buscar uma única igreja. Como que as igrejas evangélicas entendem este ponto? Elas entendem que todo aquele que aceita Cristo Jesus entra para fazer parte desse povo. Afinal, Jesus Cristo mesmo falou que o local de adoração não seria aqui nem ali, mas todo aquele que adora o Pai em espírito e em verdade. Ok? Não existe uma placa que salva. Aonde está a igreja? Espalhada nos 4 cantos do mundo. Agora, como que a Igreja Adventista enxerga esse mesmo ponto que eu falei aqui? É só a Igreja Adventista que vai ser salva. Ou eu estou mentindo, Michelson Borges? Diga para mim se eu estou mentindo. O entendimento dessa influencer que você não falou, você não vai falar, eu tenho certeza que ela entende que existe uma só igreja e que essa uma igreja, ela não entende que seja a Igreja Adventista. Eu vou defender ela aqui agora. Quando ela está falando essa citação, ela não está falando a Igreja Adventista. Agora, a Igreja Adventista, sim, se intitula Nós Somos Essa Igreja. Nós somos essa placa. Vamos ser coerentes, Michelson Borges. Vamos ser coerentes. Abre os comentários do vídeo. Você, abre os comentários do vídeo. Vamos fazer o exercício aqui. E veja se tem algum comentário aqui em que a gente consegue dizer, olha, essa pessoa foi coerente, essa pessoa pensou, essa pessoa conseguiu argumentar, teve respostas ou não. Não tem, tu sabe por que não tem, meu irmão? Porque o Michelson Borges apaga toda e qualquer contestação que não for aplauso ou tapinha nas costas, ok? Olha, muito bom, maravilhoso, testemunho poderoso. Eu tenho orgulho de dizer que sou adventista do 7º dia. Você tá vendo? É só isso que você vai ver nos comentários. Você não vai ver ninguém rebatendo nos comentários. Por quê? Porque Michelson Borges apaga. A preocupação dele não é com a verdade.
Não é com responder ou esclarecer os pontos. Não. A preocupação dele é de manter a postura e o nível da igreja adventista. A preocupação não é de te mostrar de que existe ou não uma igreja verdadeira. Não. É simplesmente manter esse império em pé. Por quê? Porque Michelson Borges é patrocinado e recebe, ele vive disso, né? Então como é que vai poder ir contra? Bom, vou deixar para lá porque eu não gosto muito de falar de pessoas, mas sim combater doutrinas. É a questão pessoal, cada um vai se resolver com Deus. Agora, quando nós falamos de caráter, quando a gente fala de responsabilidade com a verdade, cada um precisa botar o dedo na moleira, né? Pelo menos Rodrigo Silva, nesse quesito, deixou os comentários abertos e a gente pode ver que não é todo mundo que concorda com ele, não. E com certeza não é todo mundo que concorda com você, Michelson Borges. Mas você não consegue responder, né? Sabe por quê? Porque você sabe da verdade e você esconde das pessoas. E usa a tua máscara inteira atrás de uma pessoa leiga. E essa pessoa leiga vem aqui para dar uma resposta que tu não consegue dar, cara. Você não consegue dar essa resposta. Você já está cansado de tanta argumentação. Mas eu vou dizer uma coisa para você. Como você já está percebendo, a casa está caindo. A Babilônia está ruindo, né? Devagarinho, sabe? Não sou só eu, são muitas pessoas. O questionamento vem longo. O que está fazendo o pastor André Valadão já era para ter sido feito há muito tempo. Outros pastores já estão se levantando para dizer a mesma coisa. O movimento sectário é um movimento particular que quer se levantar como exclusivista. Isso é um movimento sectário, que trazem doutrinas que a palavra de Deus não apresenta. Então, André Valadão está correto, a não ser que vocês desmintam ele. Você tentar descredenciar ele, independente do que ele tenha feito ou não. Ele poderia ser qualquer pessoa aqui, até um influencer digital, que nem essa pessoa aqui, que eu acredito que nem cristã não é nesse momento ainda, que está estudando. Poderia ser qualquer pessoa. Não importa, poderia ser um satanista, estaria falando a verdade. Se fosse um satanista e colocasse aqueles textos dizendo que a igreja adventista pensa assim, qual é o problema? Vai descredenciar a pessoa? Pode descredenciar a pessoa o momento que quiser, a hora que quiser, não tem problema nenhum. Agora, você precisa responder a argumentação que essa pessoa está fazendo. Se você não consegue defender a sua fé com palavras, com textos, é porque tem algum problema. Mas o maior problema são as pessoas, os leigos que estão vendo e aplaudindo essas coisas que acontecem, sem ao menos ser como os bereanos, de meditar se tudo que está sendo dito é verdade ou não. Ok? Vamos continuar então assistindo o vídeo dela. Uma única e verdadeira igreja. Tem várias questões que podem ser ditas, mas antes eu gostaria de falar a importância de um líder religioso usar isso como se fosse uma verdade absoluta. Na verdade, ele influencia várias pessoas que infelizmente absorvem o que líderes falam como uma verdade absoluta para a vida. Eu mesmo passei muitos anos da minha vida acreditando que os adventistas eram uma seita, sem ao menos nem imaginar o que os adventistas pregam, que é a palavra de Deus. É mesmo? É mesmo? Você não conhece a missa metade do que os adventistas pregam. Mas a verdade está vindo à tona, ok? E infelizmente a falta de questionamento, a falta de respostas mantém pessoas presas dentro do sectarismo adventista. Agora vamos falar sobre a seita, que eles falam assim, porque eles usam Ellen White como um deus, né? Porque o que ela fala, tá falado. Ellen White era uma mulher que acreditava na palavra de Deus e ela recebeu profecias. Sim, profecias que não se cumpriram e não se cumprem. Todas as profecias que estão sendo relatadas por Ellen White, muitas delas que ela utiliza profecias bíblicas para dizer que houve o cumprimento, não houve.
Não houve cumprimento. Muitas outras profecias, inclusive uma citada por André Valadão, de que ela estaria viva, que muitos dos que ali estavam com ela estariam vivos, né? Não veriam a morte antes que Cristo voltasse. E essa profecia não cumprida. E muitas outras, né? Questionar Ellen White, ela é questionada dentro do Adventismo. Vocês sabem disso. Acredito que mais da metade da Igreja Adventista não tem Ellen White como uma profeta. Os irmãos adventistas, muitos estão na igreja, mas não creem em Ellen White. Agora, a instituição precisa defender essa personagem. Porque sem Ellen White, a Igreja Adventista simplesmente não existe. A essência da Igreja Adventista, ela está em doutrinas exclusivistas, endossadas ou oriundas de visões de Ellen White. Esta que é a questão. Para a Igreja Adventista não ser uma seita, ela precisa abandonar tudo o que disse Ellen White. Ela precisa rejeitar tudo o que foi dito por Ellen White. Ela precisa voltar à palavra de Deus e aceitar o sacrifício de Cristo como único e verdadeiro e suficiente para a salvação de todo aquele que nele crê. Então você não pode usar uma influenciadora que não entende do que está falando para defender sua doutrina, pastor Michelson Borges. Você precisa vir aqui defender. Entendeu? Só que é cômodo para você, né? Olha só quantos comentários. 262 aplausos. Parabéns, pastor. Parabéns. Só que o reino de Deus, ele não é vindo com aplausos. O reino de Deus é tomado pela força. É com dificuldade. Não foi com aplauso que os discípulos foram mortos, não. Eles não foram recebidos com aplausos. Foi com perseguição e dificuldade, ok? Então tu precisa aprender a ouvir a crítica, Michelson Borges, e meditar. Porque o que está em jogo aqui é muito mais do que uma placa de uma igreja. O que está em jogo aqui é a salvação das pessoas. E quando a gente fala de influência, principalmente oriunda de pastores estudados, olha quantas pessoas vocês influenciam. Olha quantas pessoas vocês estão enganando. Está na hora das pessoas acordarem que o título de pastor ele é muito mais do que simplesmente um diploma ou um cargo dentro de um CNPJ. É uma responsabilidade. E o título de cristão é muito mais do que uma placa, é uma responsabilidade minha e sua de meditar na palavra, em tudo que está sendo dito. O que nós temos feito da palavra? O que nós temos feito? Bom, esse vídeo aqui é mais do mesmo. Você vai continuar assistindo, tá? Vou deixar na descrição desse vídeo também. Esse vídeo do Michelson Borges. Vai lá, assiste o vídeo para ver tudo que a influenciadora disse. Porque agora nós iremos lá na resposta de André Valadão. O que disse André Valadão após o comentário do nosso querido amigo Rodrigo Silva? Vamos lá ver qual foi a resposta dele, se ele se manteve firme ou se ele voltou atrás para manter, né, as aparências de amizade com as outras denominações, ou ele defendeu a palavra que ele realmente falou. Vamos lá então? Vamos lá. Bom, estamos aqui no perfil do André Valadão, né? Olha só, ele colocou aqui na grade do perfil a foto do Rodrigo Silva, que escreveu ao pastor André Valadão. Vamos ver o que o André Valadão respondeu ao Rodrigo Silva. Olha que interessante, vamos ver aqui a resposta dele. Ao pastor André com carinho. Então, tá vendo aqui, Rodrigo Silva escreveu para o André e agora o André vai responder. Acredito nas pessoas sinceras e genuínas em sua busca por Jesus e sua palavra, e a elas eu deixo meu respeito e pedido de perdão se de alguma forma as ofendi em minha resposta na caixa de perguntas. Pessoas que frequentam a IASD. Também lamento
Rodrigo Silva Arqueologia, seu ato mofador em relação a mim e a minha resposta referente às doutrinas da IASD. Qualquer teólogo sabe das heresias da IASD. Quanto a você citar o meu pai, baixo nível isso. Ele os respeita, mas não concorda. Isso procede até os dias de hoje. De fato, presido uma igreja que tem a Bíblia e a Bíblia somente como fundamento de sua teologia. Daí então respondi a pergunta e respondi de forma sucinta e verdadeira. Quanto a você, escreveu sobre as 70 igrejas que saíram da Lagoinha Global em minha gestão, isso nunca ocorreu. Assim como me acusaste de pegar da internet dados inverídicos. Você sim o fez. Tivemos, pela permissão de Deus, poucas igrejas que já estavam prestes a seguir sua independência. E isso eu prezo e respeito. Todas seguem em paz junto à Lagoinha Global. Não carrego tom belicioso em meu ministério, mas cuido, protejo e preocupo com as minhas ovelhas. Não compactuo com inverdades que dominam ou divergem da simplicidade da Bíblia e do relacionamento individual que todo cristão pode ter com Jesus. Continue seguindo nas redes pelo seu belo trabalho arqueológico, mas de forma alguma recebendo realidades e doutrinas da IASD. Pastor André Valadão. Pastor André Valadão, cara, olha, estou tirando o meu chapéu para você, tá? Eu tô assim, orgulhoso porque você manteve a sua resposta. E você respondeu com altura. Você respondeu com os próprios dizeres deles. A tua resposta na caixa de pergunta foi os próprios dizeres deles. Só que como não tem resposta, isso é praxe, é normal da Igreja Adventista atacar a pessoa e não a mensagem que a pessoa está trazendo. Isso é de praxe da Igreja Adventista. Isso já aconteceu comigo, isso acontece com todo mundo. Quando não se tem resposta às indagações, se ataca a pessoa. É normal disso acontecer. Então, eu te respeito por te manter firme no que você colocou. E as pessoas estão analisando isso. Agora vamos ver alguns comentários referentes ao pastor André Valadão. Para que possamos, olha aqui que interessante, nosso irmão Rodrigo Custódio respondeu: simples assim, parabéns pela resposta e amizade real ou digital. Não pode nos submeter a compactuar com as heresias doutrinárias da Organização Adventista do Sétimo Dia. Tenho amigos e familiares no Adventismo, os amo, mas não compactuo com uma organização que nega o Tetelestai. Cara, que resposta magnífica! Que resposta magnífica! Olha só, que interessante, né? Eu vi de perto o que a IASD faz com a cabeça das pessoas. Ellen White, sábado, Bíblia para justificar Ellen e Jesus. Eles podem negar com todas as forças, mas são essas as prioridades. Fora o terror psicológico, alegando que nunca mais vão poder guardar o sábado porque serão perseguidos por isso, blá, blá, blá. Assim como outras respostas, né? Tem milhares de respostas aqui. Eu já fui da IASD, eles chamam as igrejas evangélicas de filhas da grande prostituta. Então chamá-los de seita não é nada. Sim, eles têm doutrinas heréticas, mas não reconhecem. Preferem achar que são perseguidos por serem igreja verdadeira. Não estou contigo, pastor. Né? Olha que interessante. Irmãos, se você abrir todos os comentários, você vai ver a grande quantidade de pessoas que está despertando. Mas eu quero deixar aqui o meu elogio ao pastor André Valadão, porque o pastor em momento nenhum foi desrespeitoso na sua resposta, nem para com o Rodrigo Silva, nem para com os seus inscritos que são adventistas. Porque nós não estamos aqui para combater as pessoas, mas sim a doutrina. E a doutrina precisa ser combatida. Proselitismo feito por Rodrigo Silva em programas de televisão, em programas de internet como podcasts, né, de YouTube e muito mais. Isso daí é só proselitismo para trazer mais pessoas para dentro da doutrina sectária adventista. Mas perguntas continuam sem respostas. E aí
se ataca pessoas em vez de doutrina. Então, meus irmãos, como vocês puderam ver, ficou muito claro, né? Quem está com a razão e quem não está nessa conversa toda. É muito fácil chegar aqui e chamar todas as denominações de Babilônia. Agora, quando alguém te acusa de seita, porque realmente é uma seita, é um movimento sectário, pelo qual não basta você aceitar a Cristo Jesus, aí aperta o sapato e você vai procurar atacar o individual da pessoa. É isso? É isso que é uma mensagem verdadeira, oriunda da palavra? Até onde você está disponível a defender a verdade que você acredita? Até onde você está disponível a isso? Tapinha nas costas não vai levar ninguém para o céu. Proselitismo e abraços e convivência fraternal não vai levar ninguém para o céu, não. Agora, a defesa do evangelho, a defesa da palavra, assim como fizeram os discípulos, assim como fez o apóstolo Paulo, é que vai levar muitos a herdarem a vida eterna, ok? Então, antes de julgar as denominações, pessoas sinceras que aceitaram a Cristo, pronto. Aceitou a Cristo Jesus. Essas pessoas não têm direito à salvação, segundo a Igreja Adventista. Se não se arrependerem e não saírem das Babilônias para fazer parte do corpo, né, da Igreja Adventista. Agora, o corpo de Cristo tem uma placa. Está na hora de você acordar, meu irmão. Está na hora de você meditar. Porque tem muitas pessoas acordando e pregando a verdade. E respostas assim são necessárias. Então eu quero deixar aqui meus parabéns ao pastor André Valadão. Parabéns por se manter firme do início ao fim. Meus parabéns por defender a palavra como ela é. Independente das suas crenças pessoais. Diferenças entre denominações existem muitas. E com certeza deve ter coisas que o André Valadão pensa errado. Mas a simplicidade e a pureza de aceitar o sacrifício de Cristo como único e suficiente para a salvação de toda a humanidade, isso sim é um movimento global em que o corpo de Cristo está inserido. E a Igreja Adventista não. Quando nós estamos falando de seita, nós estamos falando de sacrifício de Cristo ser suficiente ou não. De acordo com a Igreja Adventista, não basta crer em Jesus. Você precisa carregar um corpo de doutrinas e torcer para quando o seu nome passar no juízo investigativo, você esteja considerado salvo, apto, né, a entrar nesse reino. Não é no momento que você aceita Cristo Jesus. Não é neste momento que você entra pelas portas no reino. Então, esse vídeo fica para você meditar, para você realmente meditar na palavra de Deus. Te convido a se inscrever aqui no canal, para você acompanhar aqui os nossos estudos que nós temos aqui no canal. E que Deus te capacite para que você não seja enganado por seita alguma e que você não seja desviado em nenhum momento da simplicidade da graça em Cristo Jesus. Que Deus te abençoe até o próximo vídeo.